Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato, que sou eu. Nesse vídeo aqui, corrigi uma atividade que eu apliquei com os estudantes meus sobre química orgânica, nomenclatura, reconhecimento de funções. Aqui vai ter hidrocarbonetos e funções oxigenadas. Se você estiver interessado, bora lá, que a lista está aqui na tela e vai estar na descrição aqui caso você queira baixar e tentar fazer e depois vir aqui assistir a resolução, beleza? Então aqui como uma forma de correção para eles e fica aí para você também que acompanha o canal. Então, de acordo com as regras estudadas, quais são essas regras? Né? As regras da IUPAC, né? Regras da IUPAC com base, né, nas atualizações que teve no ano de 2013. Né? Então, estou tentando colocar aí, né, as regras mais atualizadas para as minhas turmas. Então, 2013 teve uma atualização e é essa regra, onde o famoso nome sistemático, né, é chamado agora de PIN, do inglês, né, é nome preferencial IUPAC, tá? Que eu não sei falar inglês, mas o P é de preferencial e o PAC, o I é de IUPAC e o N é de nome, né? Beleza, então, com base nessas regras, IUPAC 2013, nomes preferenciais, nomes PIN, tá? Vamos lá. Tem esse composto aqui, não tem nenhuma letra diferente de C e H, não tem, na verdade, nenhuma letra nesse desenho, né? Então você tem que bater o olho nesse desenho e saber do que se trata, né? É um hidrocarboneto. Então eu tenho que escolher a cadeia principal, né? Qual que é a cadeia principal? Maior sequência de carbonos. Quando é hidrocarboneto, é maior sequência de carbonos. Essa é a regra de 2013. Aí você pega de uma ponta e conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier para cá vai ser 5, 6, 7. Se eu vier para cá vai dar 5 e para cá vai dar 7. Fica claro que a minha cadeia principal é essa aqui, né? Então tem 7 carbonos. E se você notar, ela é bem simétrica, né? Esse aqui é o carbono do meio. Então tanto faz você numerar da esquerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou da direita vai dar na mesma, aqui é o carbono 4. Por que eu tenho que numerar? Porque aqui nesta posição 4 eu tenho uma ramificação. Então eu tenho que observar isso. Se é uma cadeia ramificada, eu tenho que escolher a cadeia principal e verificar onde está a ramificação. Esta partezinha que sai aqui a gente chama essa de ramificação metil. Como é que eu monto o nome então? Primeiro o nome das ramificações, se tiver mais de uma, ordem alfabética, precedida do seu número, o número do carbono que ele está ligado. Então aqui vai ficar 4-metil. Então eu disse que no carbono 4 tem um metil, numa cadeia principal com 7 carbonos, né? Então, recomendação, ou você coloca hífen H, ou você tira o H e coloca o E. Eu prefiro tirar o H, coloco o E. 7 carbonos é hept, entre carbonos só tem ligação simples, é AN, é um hidrocarboneto. O 4-metil-heptano seria o nome correto aqui para essa letra A, beleza? A letra B vai ser, uma estrutura também que é um hidrocarboneto, esse monte de tracinho aqui estão escondidos carbonos e hidrogênios, e aqui tem a pegadinha que bastante gente cai. A regra diz que a cadeia principal de hidrocarboneto é a maior sequência de carbonos, né? Se tiver empate, existem alguns critérios de desempate, né? Se tem duas cadeias com o mesmo número de carbonos, há critérios para desempatar. Vamos dar uma olhada primeiro na sequência aqui, ó. Se eu contar dessa ponta, 1, 2, 3, pequena, né? 1, 2, 3, 4, 5, opa, legal. Só que se eu contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 também dá. Então eu tenho duas sequências com 5. A que está reta e a que tem a partezinha para cima ali. Qual que eu vou pegar? Aí um dos critérios de desempate é ter a dupla, né? O maior número de insaturações possíveis, tá? A regra anterior dizia que tinha que ter as insaturações. Então mesmo que fosse a menor cadeia, tinha que ter a insaturação. Agora não. Se a maior sequência não tem a dupla e a dupla está na menor sequência, ela fica de fora. Mas aqui é empate, dá 5 e 5, né? Tanto faz em reto vai dar 5 e subindo ali para aquela dupla dá 5. Então eu vou pegar a dupla, porque aí vem um critério de desempate. Se ambos têm 5, o que desempata é a presença dessa dupla, beleza? E aí se tem uma dupla, ela tem a preferência na numeração também. Nesse caso aqui, tanto faz, né? A dupla e a ramificação estão mais perto dessa ponta da esquerda. Então, eu vou numerar daqui. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Sobrou novamente esse tracinho aqui, significa que é uma ramificação metil.
Então, ramificação metil no carbono 2, escrevo 2, metil, 5 carbonos, coisa que eu não uso, pente, tipo de ligação entre carbonos, agora tem uma dupla. Dupla é en, e eu tenho que dizer onde está essa dupla, porque ela poderia estar em mais de um lugar. Ela está entre 1 e 2, então eu sou obrigado a colocar pente 1 en, para dizer que a dupla está no 1, e aí terminar em U. 2-metil-pente-1-eno é o nome correto aqui para essa estrutura, beleza? Rapidinho aqui, para o próximo, estou gravando esse vídeo rápido, para não ficar sem vídeo nessa semana, porque quase passa batido, passa em branco. Então, vamos colocar aqui. Agora, ó, já tem uma letrinha diferente aí, né? Já tem um oxigênio aqui no meio, né? OH ligado a carbono, que só faz ligação simples, é um álcool. Então, como é que eu dou a nomenclatura pro álcool? Mesma coisa dos hidrocarbonetos, termina em ol, tá? E aí, tem um detalhe importante, né? Se tem um grupo funcional, esse carboninho aqui, ó, que eu destaquei em amarelo, esse ponto tem um carbono, está ligado ao grupo funcional, ele vai fazer parte da cadeia, né? Quando eu tenho uma estrutura simples, só com um grupo funcional, ele tem que estar na cadeia, beleza? Então, esse é o carbono 1, e vai ser a numeração menor para ele, tá? 2, 3. Aí aqui, ó, tanto faz ir para cima 4 ou vir para esquerda 4. Então, eu vou fazer assim. Eu tenho, então, aqui, ó, um carbono nesse ponto, um nesse, um nesse, um nesse. Esse ponto aqui, ó, não tem carbono. Às vezes o aluno se confunde achando que aqui tem carbono. Não tem. Ó, no final desse traço tá escrito uma letra O, então quer dizer que não tem carbono. Quando tem carbono, é no final, ó, que não aparece nada. É uma ponta que não tem nada. Se não tem nada, tem carbono. Se tem alguma outra coisa diferente de carbono, vai estar escrito. Beleza? Então são 4. E eu vou numerar da ponta mais próxima, ou que dê a menor numeração para o grupo funcional, né? Então, nesse caso, o grupo funcional está inclusive no carbono da ponta. Puxa a numeração para cá. 1, 2, 3, 4. Monta o nome, ramificação, carbono 3 tem uma ramificação, escreve lá 3 metil. Beleza, só tem ela. 4 carbonos, but. Então, but. Aqui não tem espaço, não tem hífen, não tem nada. Entre carbonos, só ligação simples, então butan. E agora, onde que está o ol, né? Eu tenho que dizer onde é que ele está, tá? Só não vou dizer quando tem 1 ou 2 carbonos. Se tiver 3 carbonos ou mais a molécula, eu tenho que dizer onde ele está. Então, ele está no carbono 1. Então, eu sou obrigado a colocar esse 1 aqui, beleza? 1-ol. 3-metil-butan-1-ol é o nome correto aí para essa estrutura, tá? Considerando o PIN, né? Preferred UPAC Name, eu não sei falar inglês, tá? O nome preferencial da UPAC. Fechou? Então, diz para mim aí e diz no comentário, ou então diz, cadê o negocinho que eu tenho que apertar? Aqui, esse. Diz aí se você tá gostando, diz clicando no botãozinho do gostei aí. E se não for inscrito, fica o convite, ativa o sininho e é isso. Letra D. Aqui, ó, bati o olho, tem um oxigênio, fazendo dupla com carbono, e esse carbono está entre carbonos. Isso aqui é uma cetona, reconhecimento de grupo funcional, cetona. Como é que eu dou nome para cetona? Semelhante aos hidrocarbonetos, termina em ona, dando a menor numeração possível para onde está o C dupla O, e ele obviamente tem que estar na cadeia principal. Nesse caso aqui, uma cadeia que não tem nem ramificação, só vamos contar quantos carbonos tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Conta aí daqui já sei que esse C dupla O está no ponto 4. Se eu contar daqui para cá, será que ele vai estar num número menor? Acho que não, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Qual a numeração correta? Da esquerda ou da direita? Da esquerda, né? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui não tem ramificação. Direto para o nome da cadeia principal. 8 é oct. Oct. Entre carbonos, só tem ligação simples. Essa dupla não entra como en, porque en é só quando tem dupla entre carbonos. Aqui é dupla O, faz parte do grupo funcional. Então aqui é oct, an, né? E aí, onde que está o grupo funcional, que é a parte final que eu vou colocar agora? Número de carbonos, tipo de ligação, terminação. Agora vem o grupo funcional. Cetona termina em ona o nome. Então, eu tenho que dizer que ela está no carbono 4. Então, eu tenho que colocar aqui 4 ona. Beleza? Então, octan 4 ona. Oct, an 4 ona.
beleza? Octan 4-ona é o nome correto aqui para essa estrutura que está desenhada na letra D. Na letra E, tem essa outra com C dupla O aqui. Só que esse C dupla O está na ponta. C dupla O na ponta, se só tá desse jeito aqui, não tem mais nada, nem um tracinho puxando aqui, colocando uma letra diferente, é porque é um aldeído. E não tem nada aqui, mas tem uma ligação, né? O carbono tem que fazer 4, ele está fazendo 3 aqui, ó. Esse azul que eu puxei é a quarta, e essa quarta ligação está sendo feita com o hidrogênio. Então, grupo funcional do aldeído C-OH ligado a hidrogênio ou carbono. No caso dos aldeídos, então, esse carboninho aqui, ó, do C-O é o carbono 1, né? Não pode esquecer disso. Do aldeído, do ácido carboxílico, tem alguns que o carbono 1 é definido. Então, beleza, esse aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Já estou até numerando a cadeia aqui, ó. Se eu vier para cá, vai dar 4. Obviamente, se eu seguir, vai dar mais. Porque aqui dá 4 e aqui tanto faz, ó. Eu pegar para cima ou para cá, que vai dar 5. Eu vou pegar para cá e vou deixar, então, essas duas partezinhas aqui, ó, né, para fora da minha cadeia principal. Então, eu tenho duas ramificações agora. Duas ramificações com um carboninho aqui apenas. São duas ramificações metil. E aí, como que eu vou dar o nome? Eu tenho que informar que tem duas ramificações metil, além de dizer onde elas estão, tá? Para dar nome para aldeído, semelhante aos hidrocarbonetos, primeiro vem as ramificações, tipo, quantidade de carbonos na cadeia principal, tipo de ligação, termina em al, com o detalhe de que eu não vou ter que numerar onde que está o al, porque ele sempre vai estar no carbono 1, beleza? Então, primeiro eu vou falar das ramificações, são duas ramificações iguais, chamadas metil. Então, eu tenho duas ramificações metil. No carbono 3 está uma e no carbono 4 está outra. Como é que eu faço? 3,4, para dizer que tem duas, onde estão as duas, e eu vou dizer que tem duas com essas letrinhas aqui, ó, di. Então, di o quê? Metil. São duas ramificações metil. Onde que elas estão? No 3 e no 4. Então, eu tenho duas ramificações iguais chamadas metil. Beleza? Então, 3,4 de metil. 5 carbonos, pente. Tipo de ligação entre carbonos, só ligação simples, an. E aqui é al, não tem, veja que não tem que colocar numeração, não é um al, porque sempre vai ser um al, beleza? Então não tem, quando é simplesmente um aldeído, só colocar al no final, tá? Então aqui, 3,4 de metil pentanal é o nome dessa estrutura aí da letra I. Próximo aqui, ó, letra F, é uma cetona, né? C-O entre carbonos, cetona. Então, a cetona é o grupo funcional, puxa a numeração para ela, então já vou começar a numerar a cadeia. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. No 5 eu tenho uma dupla, no carbono 6, aqui eu tanto faz ir para cima ou para cá, eu vou vir para cá. Então eu tenho uma ramificação metil no carbono 6, eu tenho uma dupla entre o 5 e o 6, vai contar no 5, eu tenho a grupo funcional lá no carbono 2. Como é que eu faço o nome? Primeiro ramificação, tá lá no carbono 6, então 6 metil. Agora, acabou, só tem ela. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 7, então é hept. Tipo de ligação entre os carbonos, agora tem a dupla. Então é en, só que onde que ela tá? Tá entre o 5 e o 6, então tem que colocar 5 en. E aí eu tenho que colocar onde está o grupo funcional. Tá no carbono 2. Então, 2 ona. Beleza? 6 metil, hept, 5 en, 2 ona. Esse é o nome. Eu vou até voltar aqui, porque eu sempre esqueço de colocar esse T no hept. O primeiro foi hept, e eu, será que eu coloquei? Ah, coloquei. Ó. Vira e mexe, eu consumo esse T aí, eu fico com fome e como ele. Então, beleza, tá aqui a letra F. Rapidinho para a letra G agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ácido carboxílico, C-O-OH, ácido carboxílico. Para o ácido carboxílico também, este ponto aqui ó, é importante, este ponto aqui é o carbono 1, né? Esse ponto é o carbono 1. Depois, obviamente, eu vou contar para o lado dos carbonos, né? Não para o lado do oxigênio. 2, 3. Se eu vier para baixo, 4. Se eu seguir, 4 e 5. Portanto, sobrou novamente a ramificação metil aqui,
No carbono 3, como é que eu dou nome para o ácido? Agora tem um detalhe. Se é ácido, tem que começar com a palavra ácido. Primeiro, antes de tudo. Ácido, aí eu coloco o nome das ramificações. Aí sim, ácido, 3-metil, então tem uma ramificação metil no carbono 3. 3-metil, só tem ela. 5 carbonos, pente. Tipo de ligação entre carbonos simples, então é AN. E aí é ácido carboxílico. Qual que é o final para ácido carboxílico? Que também não vai ter numeração, porque ele é sempre no carbono 1. Então é oico. Oico. E não tem acento, tá? Esse acento caiu junto com a ideia e a assembleia. Então, 3-metilpentanoico. Ácido 3-metilpentanoico. Beleza? Letra G feita, letra H tá na tela, correndo, mas mesmo correndo, mesmo estando correndo, vou pedir sim aquele seu joinha se você tá gostando, para se inscrever se não for inscrito, inscrita, e assistir outros vídeos aí do canal, beleza? E agora a letra G. Letra H, né? G já foi. O que eu tenho aqui? C dupla O, e continua carbono do outro lado. Isso é um éster, né? Éster. O éster tem uma particularidade. Eu vou destacar aqui, ó, esta parte que tem o C dupla O, esta parte aqui, ela é a cadeia principal. A parte que tem o C dupla O é a cadeia principal. A outra parte, eu chamo ela de uma ramificação especial. Ramificação especial. O que ela tem de especial? Ela vai num lugar diferente das ramificações comuns e ela tem algo a mais em relação às ramificações comuns. As ramificações comuns terminam em il, né? Essa ramificação especial aqui, ela é diferente, ela termina em ila, né? Não termina em il. Então, o metil vira metila, o etil vira etila, o propil vira propila, tá? Então, tem essas particularidades aí nessa ramificação, por isso que eu chamo ela de especial. Como é que eu dou um nome, então, para um éster? Cadeia principal é a que tem o C dupla O, e este aqui é o carbono 1 da cadeia principal, né? Carbono 2, carbono 3, carbono 4, beleza? Então, vamos começar por aqui. Não tem ramificação, tranquilo, então, prefixo para 4 carbonos, but. Entre carbonos só tem ligação simples, an. É um éster, a terminação do éster é oato. Então, é o butanoato. Butanoato, a gente tem uma forma de dar nomenclatura, de relacionar, que é assim, qual que seria o ácido aqui? O ácido com 4 carbonos seria o butanóico. Aí você troca o ico por ato, né? Então, se fosse aqui, ó, butanóico, olha aqui, ó, butanóico seria o nome do ácido. Troca ico por ato, vira butanoato. Tem essa forma aí também de raciocinar. Eu prefiro colocar aqui, o final é o ato, porque aí você é só mais um final que você vai guardar. Não precisa lembrar quem que você vai trocar por quem, né? Mas existe essa forma de pensar também. Então, butanoato é essa parte aqui, ó, que está em amarelo. Esse oxigênio, eu coloco assim, ele funciona como um D, né? Butanoato D, o que está do outro lado do oxigênio aqui. E aí tem a ramificação, você tem que dar nome para a ramificação. Qual que é a ramificação com 3 carbonos, onde a ligação é na ponta? É o propil. Então, butanoato de propil, só como eu falei, não é il, é especial, tá num lugar diferente, porque a ramificação fica antes, ele vai depois, né? E não é propil, é propila, né? Butanoato de propila, beleza? Próxima questão aqui, ó, hidrocarboneto de novo, e um hidrocarboneto aromático. Então, bater o olho nesse desenho aqui, ó, você tem que lembrar que isso aqui é o anel benzênico, o anel aromático. Então, o anel aromático, ou anel benzênico, né? E aí, quando ele aparece, você tem que ficar esperto, uma série de questõezinhas aí modificam a realidade, né? De nomenclatura e de grupos funcionais perto desse cara aqui, né? Ou grudado nesse cara. Então, isso aqui não é o ciclohexatrieno, né? Não, isso aqui é o benzeno, beleza? O que eu tenho ligado nesse benzeno? Uma ramificação com 2 carbonos aqui e uma ramificação com 2 carbonos aqui. Essas ramificações com 2 carbonos são chamadas de etil. Então, eu tenho 2 ramificações de etil. Eu tenho dietil. Onde que elas estão? Uma dessas ramificações vai ter que ser o carbono 1.
tá? Porque eu tenho que dar os menores números possíveis para as ramificações. E a melhor forma, o menor número possível é 1. Então eu dou esse aqui, número 1. Agora, tanto faz eu vir no sentido anti-horário ou sentido horário, né? Se eu vier aqui no sentido horário, 1, 2, 3, 4, né? 5 e 6. Se eu fizer o contrário, também vai dar na mesma. E se eu numerar desse lado, como carbono 1, vai dar na mesma também. A posição vai ser 1 e 4. Então, uma forma de dar o nome aqui é 1, 4, dietil benzeno, né? Então, esse nome aqui é o nome que estaria correto aí para essa estrutura. Você poderia pensar também em substituir esse 1, 4 por para, né? Um Pzinho, né? Ficaria para dietil benzeno. Também seria algo legal você colocar isso aí. Também daria para colocar um certinho, beleza? Esqueci de colocar o certinho na outra lá. 1,4 dietil benzeno ou para dietil benzeno estaria valendo. Agora, vamos ver. Eu tenho aqui a letra J, já para partir para os finalmente do vídeo aqui. O que eu tenho aqui? OH ligado a carbono, que só faz ligação simples, álcool. Veja que tem uma dupla, mas não é porque tem dupla e OH que é enol. O enol, né, é quando o OH está ligado direto na dupla, no carbono da dupla. Aqui não tá, a dupla está lá na outra ponta, então não tem problema. Esse carboninho aqui, ó, que está ligado no grupo funcional, vai ser parte da cadeia carbônica, tá? Porque, ó, olha aqui, ó, eu tenho uma cadeia aqui com 6 carbonos. Ó. Se eu contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma cadeia, a maior sequência de carbonos tem 6, ó. Essa sequência aqui, ó. Se eu contar daqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 para cá ou 5 para cá. A maior sequência é 6, mas ela não é a principal. Por que ela não é a principal? Porque este carboninho que eu estou destacando em vermelho tem que estar na cadeia principal, né? Então, como ele está ligado ao OH e está na ponta, então ele vai ser o carbono 1. Aqui vai ser o carbono 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4. Aqui entra naquela história, empatou, para cá 5 ou para cá 5. Tanto faz? Não, porque agora eu tenho uma dupla desempatando, então agora não é tanto faz, eu tenho que vir aqui para baixo, beleza? Sobrou quem, né? Sobrou a ramificação aqui, ó, e a ramificação aqui. Agora eu tenho duas ramificações diferentes. Uma se chama metil, começa com M, a outra se chama etil, começa com E. Na hora de montar o nome, ordem alfabética, E vem antes de M, independente da numeração deles. E vem antes de M. Então, o nome aqui é 2-etil, aí vem 4-metil. Observe, né? Não falei, mas sempre entre letras e números coloca-se hífen. Entre letras, né? Vírgula. Entre números, vírgula. E entre letras, nada, né? Então, 2-etil, 4-metil, ok. São 5 carbonos, pente, beleza. Agora eu tenho que dizer que tem uma dupla, que está no carbono 4, entre o 4 e o 5. Então, eu tenho que colocar 4 em... E aí eu tenho que dizer onde que está o OH. Está no carbono 1, que ele poderia estar no 1, ou no 2, ou até mesmo no 3, que poderia... se estivesse no 3, ia mudar um pouquinho a numeração da dupla, mas o OH, estando nesse carbono 1, ou aqui, ele ainda assim, né? Não, aqui mudaria também, né? Eu tô falando, aqui então, eu já ia soltar um palavrão aqui, né? Se ele tivesse no 2 aqui, mudaria, porque a cadeia principal seria com 6 carbonos, né? Mas eu tenho que colocar, independente disso, eu tenho que dizer que ele está nesse carbono 1 aqui, tá? Porque esse número tem que ser colocado. Quando tem mais de uma coisa recebendo o número, a gente tem que colocar os números, beleza? Então aqui, esse númerozinho, deixa eu apagar aqui. Então, em 1-ol, e aí fechou o nosso nome. 2-etil, 4-metil, pente, 4 em 1-ol. Fica bem esquisitão, mas é isso aí, beleza? Aqui, então, fechamos a parte 1, que era a estrutura para dar nome, né? Se você está gostando aí da resolução, não se esquece, né, de deixar aquele seu joinha aí, né? Curtir, compartilhar, comentar se você não entendeu alguma coisa, se eu errei alguma coisa aqui também, né? Tô fazendo meio correndo esse vídeo, pode ser que fique alguma falha aí, né? Vamos esperar que não, mas é possível. Ó, agora tem o nome para a gente escrever a estrutura. Dica que começa de trás para frente, né?
Ol quer dizer que é um álcool. Beleza, tem que ter um OH. Esse OH tem que estar no carbono 2. Uma cadeia que tem só ligações simples. E tem 8 carbonos. Então, ó, vindo de trás para frente, eu já descobri que é um álcool que está no carbono 2, esse OH, que só tem ligação simples entre carbono, que são 8 carbonos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar em linha, né? Coloquei o lápis, a caneta no papel, conto 1, faço o zigue-zague. Vou fazer, contar até 8, né? Então, ó, coloquei no papel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fiz o oct. O an já saiu. Com essa forma já sai an. Agora eu tenho que escolher qual vai ser o meu carbono 2. Eu vou contar da esquerda para a direita. Então, carbono 1, carbono 2. No carbono 2, eu tenho que ter um ol. Que caracteriza o ol? É o OH, que caracteriza o álcool. Então, isso aqui já seria o octan 2-ol. Beleza? Esta parte aqui, ó, já está ok nesse desenho. Agora, além disso, no carbono 4, eu tenho uma ramificação metil. Então, beleza, ó, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. No 4, eu puxo uma ramificação metil. Beleza, já resolvi a ramificação metil também. No carbono 5, eu tenho uma ramificação etil. Então, beleza, esse é o carbono 4, esse é o 5. Etil, puxa 1, né? 1, 2, etil. Pronto. Agora eu já coloquei a minha ramificação etil no carbono 4. Fechou. Era isso aí. Beleza? Próximo, se tiver dúvida aí, deixa nos comentários, né? Próximo é o seguinte, ó, ele é um 1-etil, 3-metil, ciclohexano. Então, de trás para frente, provavelmente é um hidrocarboneto. An só tem ligação simples, hex tem 6, hexano, só que é ciclohexano. Então, minha cadeia principal é um ciclo com 6 carbonos. Um ciclo com 6 carbonos pode ser desenhado como um hexágono, né? Um hexágono regular. Eu nunca vou conseguir desenhar um hexágono regular no braço, assim, né? Mas imagina aí que tá um hexágono bonitinho. Então, ó, tem um hexágono, isso aqui seria o ciclo hexano, beleza. Essa parte aqui já tá ok. Ciclo, cadeia fechada, 6 carbonos, X, né? Só ligação simples, só tem carbono e hidrogênio, ok. 1-etil, 3-metil. Qual que é o carbono 1 aqui? Tanto faz, o desenho é meu. Eu vou chamar esse de cima aqui, ó, de carbono 1. Então eu vou colocar, ó, puxar 1, 2, porque é etil. Então já coloquei o 1-etil. E o 3, e qual é o carbono 3? Ó, se esse é o 1, o desenho é meu, tanto faz eu numerar para sentido anti-horário, sentido horário. Eu vou numerar aqui no sentido horário, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esse é o 3. No 3 eu tenho que colocar a ramificação metil. Então, 3-metil, ciclo hexano. Fechou esse desenho aí, bem simples, tá? Precisa ser sempre o 1 aqui em cima? Não, você pode escolher qualquer carbono, né? Se você está desenhando, você vai chamar um dos carbonos do ciclo de 1 e coloca as outras coisas aí, numera horário, anti-horário, e coloca tudo que você tem que colocar, beleza? Rapidinho aqui para a gente fechar a letra C agora, e para fechar o exercício 2 aqui dessa lista, eu tenho aqui, ó, novamente, traz para frente. Al, então é o aldeído, tem que ter um C dupla O na ponta. An, entre carbonos só tem ligação simples. Pente, 5 carbonos. Beleza, a cadeia principal é um pentanal. Vamos desenhar essa cadeia primeiro? Vamos lá. Ó, então tem 5 carbonos. Coloco no papel, conto 1. Subo 2, desço 3, subo 4, desço 5. Então aqui já tem pentano, né? Só que é o al. O que eu tenho que fazer? Tem que colocar um aldeído aqui na ponta, ó. Então tem que fazer uma dupla, colocar um O, e aqui eu não preciso colocar nada porque tem o hidrogênio subentendido. Beleza, então já tenho o pentanal. Esse aqui é o carbono 1, então esse aqui é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. No 2 e no 4 eu tenho duas ramificações chamadas metil, puxo só um tracinho. Então carbono 1, carbono 2, puxa a ramificação, 3, 4, puxa a ramificação. Tá aqui o nosso 2,4, né? 2,4 dimetil pentanal. Beleza? Fechou? Sossegado, né? Bora lá então dar uma olhadinha aqui neste próximo exercício, que ele é só de reconhecimento de funções orgânicas, né? Então, ó, considerando as moléculas abaixo, são duas moléculas aqui, uma depois a outra, né?
identifique todos os grupos funcionais das funções oxigenadas estudadas até o momento. Como eu falei, essa é uma lista para uma das minhas turmas. A gente estudou algumas funções oxigenadas, né, para reconhecer e tal. Entre elas álcool, aldeído, cetona, ácido, éster, éter, enol, né, fenol, algumas funções. Coloquei aqui algumas para serem analisadas. Então, vou bater o olho onde tem o oxigênio e vou ver qual é o contexto desse oxigênio. O oxigênio que está ligado a hidrogênio, OH, pode ser algumas coisas. Eu tenho que olhar qual é o carbono que ele está ligado. Ele está ligado a esse carbono aqui, ó. Esse carbono só faz ligação simples, né? Ligação simples, esse mais escurinho aqui indica que ele está saindo do plano, esse tracejado indica que ele está entrando no plano. Uma ideia de tridimensionalidade no desenho, mas continua sendo uma ligação simples, tá? Então, isso aqui, OH, O, né, H, ligado a carbono, só faz ligação simples, caracteriza um álcool. Então, álcool é quando eu tenho OH ligado a carbono, álcool, que só faz ligação simples, né? Aqui, ó, tem oxigênio, beleza. Qual que é o contexto desse oxigênio? Ele está ligado nesse ponto aqui, ó, né, nesse carbono, e esse carbono está ligado a um carbono, dois carbonos. Então, oxigênio, que faz dupla com carbono, que está entre carbonos. Isso aqui caracteriza uma cetona, tá? Então, aqui, grupo funcional da cetona, beleza? E não tinha nenhuma outra função oxigenada aqui, né? Na estrutura de baixo, tá meio esquisitinha aqui, parece que tá meio cortadinha, mas dá pra ver, né? Eu tenho agora 3 oxigênios, né? Vou destacar os 3 oxigênios aqui, ó. Esse e esse. Então, vamos até tentar deixar um pouquinho aqui, meio que as duas aparecendo. Essa parte, aqui deu. Quase deu, hein? Quase deu. Aí, até dá pra ver, ó. Por quê? Ó, OH tava ali em cima, OH aqui embaixo. Então aqui é álcool, né? Cuidado, né? Álcool é quando o OH tá ligado a carbono, que só faz ligação simples. Se eu tenho OH ligado a carbono de algo especial, que é esse cara aqui, que você não pode esquecer quem ele é, que é o anel aromático, quando o OH está ligado, né? Então, o OH ligado diretamente ao anel aromático, esse conjunto é chamado de fenol. Então, quando o OH está ligado ao anel aromático, não é álcool e nem enol. Enol é quando o OH está ligado a um carbono que faz dupla. Mas não é o carbono do anel aromático, porque ele é diferente. Ele não é um simples carbono que faz dupla. Beleza? Então, é fenol. Olha o O com dupla com carbono aqui de novo, né? É uma cetona. Não é uma cetona. Porque para ser cetona, tem que ser carbono dos dois lados. Aqui de um lado tem carbono, do outro lado tem hidrogênio. Então, quando eu tenho C dupla O, de um lado hidrogênio, do outro lado carbono, o outro hidrogênio, eu tenho o grupo funcional dos aldeídos. Então, isso aqui representa um aldeído, beleza? E o último aqui, eu tenho o oxigênio, carbono de um lado, carbono do outro. Como nenhum desses carbonos, nem esse aqui que eu pintei, nem esse aqui que eu destaquei no anel, nenhum desses carbonos é C dupla O, então o que eu tenho aqui é um éter, tá? É um éter. Porque se eu tiver, né, C dupla O, é outra história, beleza? Aí fica para um outro vídeo. Fechou? Era isso aqui, ó. O vídeo o meu rapidinho é meia hora, né, gente? Meu rapidinho é meia hora, mas se você gosta, deixa aí o seu curtir, né? Comenta, compartilha. Se você se perdeu aqui, porque eu fui falando rapidão, isso seria um vídeo para quase 1 hora e eu fiz ele em meia hora, já é rápido pro meu padrão, né? É isso aí, obrigado. Caso você tenha dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou colocando aqui, apertando o botãozinho para vir para essa tela aqui para dizer tchau para você. Vai ficar aqui sugestão de playlist, vídeo. Fica à vontade aí para clicar e assistir. E eu vou indo. Tchau, tchau.